Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Dilma Rousseff sofre impeachment. Michel Temer toma posse como presidente e viaja para a China para a reunião do G20. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume como presidente em exercício. Prioridades de governo Temer passam pelo Congresso, como a PEC da limitação dos gastos públicos e a reforma da Previdência. Hoje é quinta-feira, 1º de setembro, agora em Brasília, 9h02. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. Por decisão do plenário do Senado, Dilma Rousseff foi definitivamente afastada e Michel Temer tomou posse ontem como presidente da República. Ele chegou ao Congresso Nacional às 4h30 para deixar a condição de presidente interino e se tornar efetivamente presidente da República. Veja como foi a solenidade de posse. Temer chegou à sede do Poder Legislativo pelo Salão Branco, onde já era esperado pelos presidentes do Congresso, Renan Calheiros, da Câmara, Rodrigo Maia, e do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Quase empurrado entre parlamentares que apoiam o novo governo, Temer passou pelos integrantes da Guarda da Presidência da República, os Dragões da Independência, antes de chegar ao plenário do Senado. No caminho, foi saudado por um grupo de manifestantes no Salão Azul, onde uma porta de vidro não suportou o tumulto e saiu do lugar. No plenário do Senado, já arrumado para a solenidade, poucas horas após a votação do impeachment, era esperado por mais parlamentares e um batalhão de fotógrafos e cinegrafistas. Foram muitas fotos antes de chegar à mesa para o início dos trabalhos formais. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. Depois do hino nacional, veio o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossado no cargo de presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer para o período de 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Estamos juntos. O termo de posse foi lido pelo deputado Beto Mansur, primeiro secretário da mesa do Congresso. Michel Temer assinou o termo de posse, o ato que encerrou a sessão. Está encerrada a sessão. Presidente, parabéns. Depois de empossado, o presidente da República, Michel Temer, reuniu seu ministério no Palácio do Planalto. Ele pediu aos ministros que adotem medidas de desburocratização nas respectivas pastas, defendeu reformas urgentes que passam aqui pelo Congresso, como a limitação de gastos públicos e a reforma da Previdência, e disse ainda que quer terminar o mandato com o aplauso da população. Agora, entretanto, dizia eu, nós inauguramos uma nova fase. Uma fase em que nós temos um horizonte de 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses em que, a partir de hoje, a cobrança será muito maior em relação ao governo. E espera-se que, nesses 2 anos e 4 meses, nós façamos aquilo que temos alardeado, ou seja, colocar o Brasil nos trilhos. Temer também afirmou que tem agido com absoluta discrição diante das acusações de que ele estaria liderando um golpe, mas que essa fase de discrição acabou. Agora, nós não vamos levar ofensa para casa. Quer dizer, agora as coisas se definiram e, portanto, é preciso muita firmeza. E a firmeza, muitas vezes, vem pela elegância da conduta, não vem pelo xingamento ou pela agressão. Não é? O que todos são aqui são elegantes. Mas é preciso firmeza, digo eu. E firmeza para quando dizer golpista, golpista é quem derruba a Constituição, quem quer violar o texto constitucional. Não pode tolerar essa espécie de afirmação. Quem tolerar, eu confesso que vou trocar uma ideia sobre isso. Não é possível tolerar, porque agora isso aqui não é brincadeira, e nem ação entre amigos, e nem ação contra inimigos.
Ninguém vai caçar bruxas aqui, mas também não vamos deixar que também tentem demonstrar que o governo não é capaz de responder. A gente conversa a partir de agora com 2 deputados para repercutir as prioridades de governo que passam aqui pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, anunciadas pelo presidente ontem. A gente começa conversando com o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, que fala com a gente direto de Chapecó, no estado dele. Ele é vice-líder do governo. Deputado, bom dia. A gente viu na fala do presidente de ontem, entre as prioridades, a prioridade número 1 é a PEC do teto de gastos. Como está essa discussão aqui na Câmara dos Deputados? Carol, realmente é uma preocupação nacional. Em qualquer área que você fizer qualquer atividade, você vai ver que sempre você vai ter que ter a receita maior que a despesa. E o que não aconteceu no Brasil. E qualquer situação que não tiver essa premissa, as coisas realmente não andam. E causam o que causou no Brasil nessas dificuldades que nós estamos passando. Então, realmente, eu acho que há um consenso, um entendimento entre os deputados e senadores que nós precisamos ajudar o Brasil. Eu acho que nós temos que acabar com essa discussão ideológica de questões pessoais e pensar maior, pensar no Brasil, pensar naquilo que nós temos que resolver. Afinal de contas, nós estamos sendo legisladores para ver os problemas e levar as soluções para o Brasil. Eu entendo que o presidente Michel Temer realmente tem um objetivo bem claro de colocar o Brasil nos trilhos, como ele próprio falou, e nós vamos ajudar. Acho que um dos pontos principais que nós temos que fazer hoje no país é a desburocratização. Eu sou presidente da Frente Parlamentar da Desburocratização, luto há muito tempo para isso, e acho que esse é um caminho que o presidente acertou em cheio, dizendo que os ministros e os ministérios têm que diminuir a burocracia, como, por exemplo, fez já o ministro Blairo Maggi, o Agro Mais, onde tirou 69 atos inúteis, né, que atrapalham a vida produtiva do Brasil, onde, segundo o Ministério da Agricultura, já só nesse ponto vai economizar em torno de R$1 bilhão por ano. Então, eu acho que nós precisamos, sem criar impostos novos, mas sim fazer o Brasil ágil, uma gestão pública que realmente funcione e que não atrapalhe. O Brasil hoje está sofrendo por um governo que, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, nós precisamos realmente desatar esses nós e todos entrar dentro dos processos, cada um fazer sua parte, e nós vamos chegar lá, liderados pelo presidente Michel Temer. Deputado Valdir Colato, eu peço que o senhor continue na linha com a gente, porque a gente vai fazer um debate agora, conversando também com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que está em São Paulo, capital, fala com a gente ao vivo de lá. Deputado, bom dia. A gente quer também saber as suas expectativas para essa pauta legislativa anunciada ontem pelo presidente Michel Temer, começando também com a PEC do teto de gastos. A opinião do senhor, ela está sendo debatida na comissão especial aqui da Câmara dos Deputados. O senhor acha que essa aprovação, colocar na Constituição esse teto para gastos federais é uma boa iniciativa? Bom dia, eu cumprimento o meu colega deputado Valdir Colato. Veja, eu considero que essa PEC do teto de gastos já é um primeiro movimento do saco de maldades que o governo Michel Temer vai apresentar à sociedade brasileira. Enquanto estava se julgando o impeachment, o governo nada fez, ficou paralisado praticamente, mas ocultava as maldades que pretendiam fazer com o Brasil. Agora, o que era interino segue definitivo, e essa PEC do teto de gastos é a primeira medida restritiva de direitos. Por que ela tira direitos? Porque na medida que ela estabelece que você não pode expandir, além do IPCA, o gasto público, por 20 anos, significa que vai ter um congelamento de gastos com programas sociais. Eu acredito que a Câmara dos Deputados não vai aprovar essa emenda à Constituição, porque seria uma aberração, uma irresponsabilidade da Câmara dos Deputados. Além do que, o teto de gastos só é para o gasto primário. É só para os gastos, por exemplo, com investimento e com programas sociais. Não há nenhum limite de gastos financeiro para pagamento da dívida e de juros. Portanto,
É uma verdadeira aberração, um absurdo. Essa emenda à Constituição que quer, durante, insisto, 20 anos, proibir que seja ampliado o gasto público com programas sociais e com investimentos. E tenho certeza que os deputados, quando lerem o texto, vão votar contra essa medida. Vamos voltar a Chapecó, então, para falar mais uma vez com o vice-líder do governo, o vice-líder do PMDB, deputado Valdir Colato. Deputado, a Câmara avançou bastante na pauta nessa semana, foi aprovado, foi concluída a votação do projeto que trata da renegociação da dívida dos estados com a União. E como fica, a partir de agora, a pauta do plenário? Já começou a discussão da proposta que muda as regras para a exploração do pré-sal, que abre, então, para outras empresas, tira da Petrobras o monopólio de exploração do pré-sal. Qual a expectativa do senhor para a semana que chega, semana que vem? Olha, Carol, na verdade, eu queria comentar o deputado Orlando Silva, dizer que, na verdade, nós precisamos fazer esse ajuste de qualquer maneira. Agora, o interessante é que o governo do PT ficou 13 anos no governo e nunca falou na questão da dívida dos juros. Eu sei que isso é um problema seríssimo que nós temos. Hoje o Brasil tem 47% do orçamento para pagar os juros e a dívida pública, e nós temos que resolver essa questão do déficit, porque se não resolver, os juros continuam crescendo, o Brasil precisa tomar dinheiro emprestado e não há como você melhorar a situação da economia. E conforme a economia ande, né, realmente o bolo vai tendo mais recursos e pode distribuir na questão dos programas sociais e também dos investimentos, que hoje praticamente não existem. E a pauta, realmente, essa questão da dívida dos estados, eu acho que foi buscada uma solução. E para mim, assim, é uma coisa muito importante, porque essa dívida que os estados têm com a União, quando elas ficarem nos estados, com certeza vão ser melhor aplicadas do que mandar o dinheiro para Brasília, depois aí que aconteceu o que está acontecendo, a corrupção, o desvio de recursos, as obras mais caras. Então, esse recurso ficando no estado, ele vai aplicar melhor. O que nós precisamos fazer, na verdade, é a busca de um novo pacto federativo, onde fique mais recursos para os estados e os municípios, né? E que realmente a gente possa distribuir melhor esses recursos, investir com mais eficiência, mais barato, e que os estados fazem isso. E a questão do pré-sal, com certeza, nós temos que discutir. A Petrobras não tem capacidade de investimento, ela está falida nesse processo, mais de 500 bilhões é o déficit aí, o furo da Petrobras. Então, nós precisamos trazer novos investimentos que ficarão aqui, investimentos que gerarão emprego, que gerarão impostos, e não vai se tirar totalmente a autonomia da Petrobras, apenas, né, vai poder trazer um capital novo para dentro de um processo de investimento que precisa ser feito para a exploração do petróleo, e se a Petrobras não consegue fazer esses investimentos, nós temos que buscar recursos em algumas áreas, assim como as parcerias públicas e privadas. Nós temos que mudar o sistema, mudar as regras do jogo, para que as pessoas tenham segurança jurídica para poder investir. Ninguém vai investir ou fazer parceria com o governo quando o governo fica com um controle maior, sem gestão eficiente, como está se mostrando em todo o Brasil. Então, nós temos que dar segurança jurídica em todas as áreas da produção, para que volte a gerar emprego, que nós temos 12 milhões de brasileiros desempregados, e nós possamos ter, então, mais arrecadação e aí fazer as infraestruturas e os programas sociais que o Brasil precisa. Eu acho que nós caminhamos nessa pauta, uma pauta positiva, uma pauta de você valorizar a economia, o trabalho, a produção, e, é claro, com isso vai beneficiar os trabalhadores do Brasil também. Esse é o caminho que nós entendemos para o Brasil sair dessa situação financeira, fiscal, enfim, da crise política. Nós estamos saindo agora com a posse definitiva do Michel Temer, que terá, então, um norte para que o Brasil volte a andar e saia dessa dificuldade que está encontrando nesse momento. Deputado Orlando Silva, suas considerações sobre a pauta que foi aprovada nessa semana que passou, como é que o senhor espera que seja a discussão do pré-sal, dos outros assuntos daqui por diante? Olha, eu considero que a Câmara cometeu um grave erro quando aprovou a toque de caixa, uma medida provisória que trata sobre as privatizações. Primeiro que eu não concordo com
a lógica do governo, que é vender tudo, privatizar tudo. Uma medida provisória que nós aprovamos permite privatizar até hospital, creche, privatizar tudo. Segundo, nós mudamos a lei de licitações. Para você ter uma ideia, existe na lei de licitações um critério que o governo, para contratar, pode fazer uma carta convite. Se for serviço, o teto é de R$80 mil. Se for uma obra, o teto é de R$120 mil. Isso vale para todos os governos do Brasil. Se criou uma modalidade nessa medida provisória chamada carta convite qualificada, em que não tem teto. Ao invés de 80 mil, pode ser 80 milhões. É um exemplo de que o governo não tem nenhum compromisso com a transparência. Essa lei que foi votada essa semana, por exemplo, inventou um critério de direito, o dever de agir, em que cidades e estados perderam autonomia para emitir licenças se o empreendimento for tido como de interesse nacional, o que é aprovado no Conselho de meia dúzia de ministros. Portanto, tem sido aprovado matérias gravíssimas, a toque de caixa na Câmara dos Deputados, e isso é um grave erro. O último exemplo é o pré-sal. Se abriu a discussão sobre mudança do regime do pré-sal no Brasil, eu estava presente no plenário, eu falei no plenário, estava inscrito, era o segundo inscrito, e haviam apenas 10 deputados. Veja, o setor de petróleo e gás no Brasil corresponde a 8% do PIB. É uma área estratégica, é uma área que financia ciência, tecnologia, educação. É muito importante para o Brasil. E a Câmara, infelizmente, fez o debate na calada da noite por pressão do Poder Executivo. Eu protestei junto ao presidente Rodrigo Maia, porque eu considero que nós temos que debater uma matéria como essa com quórum político qualificado, com o plenário inteiro presente, para que os deputados não votem de qualquer maneira. Mudar o regime de partilha do pré-sal é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Hoje o petróleo está em baixa. Se o Brasil queimar ativos ligados ao pré-sal com o petróleo em baixa, as multinacionais vão comprar esses ativos em baixa para explorar quando o petróleo estiver em alta. No mundo inteiro houve programas de desinvestimento, não é só na Petrobras, porque o preço do barril do petróleo, que chegou a $120, caiu para 36. Então, mudar o regime de exploração do pré-sal do petróleo nesse momento, com o petróleo em baixa, é um erro histórico do Brasil. E a Câmara não pode fazer um debate a toque de caixa, sem critério. O deputado Valdir Colato representa um setor produtivo importante para a economia do Brasil. E eu tenho certeza que o Brasil não pode ser subordinado a nenhum interesse político, certo, a nenhum governo. E eu espero que tanto o deputado Valdir Colato quanto deputados patriotas que existem na Câmara dos Deputados se atentem para o risco que representa a mudança de regime de exploração do pré-sal no Brasil. Certo. Nós temos que ver o interesse nacional acima de tudo, não certo, apenas interesse ocasional de governo. Até porque a mudança do regime de pré-sal vai reduzir o papel da Petrobras, vai diminuir o investimento na cadeia produtiva de petróleo e gás e vai aumentar o desemprego. Certo, deputado. Deputado Orlando Silva, esse é um assunto que a gente vai continuar acompanhando, sem sombra de dúvida, aqui pela TV Câmara, aqui na Câmara dos Deputados. A gente agradece muito a participação do senhor aí direto de São Paulo nesse dia de hoje. Muito obrigada. A gente agradece também ao deputado Valdir Colato, que conversou com a gente direto de Chapecó, em Santa Catarina. Deputado, muito obrigada também pela sua participação. Obrigado, cumprimento meu colega Valdir Colato. Obrigada. Obrigado, abraço a você, Orlando, também. Obrigada, bom dia. E o governo federal, o governo Michel Temer, entregou ontem ao Congresso o projeto de lei da Lei Orçamentária para 2017. A proposta prevê um salário mínimo de R$ 945,80 e um PIB nominal, a soma de toda a riqueza movimentada pelo país, de 6 trilhões e 800 bilhões de reais. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, apresentaram à imprensa os números do projeto de orçamento para 2017. Meirelles mostrou um resumo de onde devem ser tirados os quase 55 bilhões e meio a mais de receitas previstos na revisão da meta fiscal que o governo já havia entregado ao Congresso. Segundo o ministro, só com o crescimento da economia haverá um aumento na arrecadação de impostos de 26 bilhões de reais. O restante virá de concessões, especialmente nas áreas de petróleo, gás e energia elétrica, além de redução de despesas
e venda de bens do governo, entre outros. É um orçamento realista, é um orçamento conservador, ele leva em conta as melhoras que estão ocorrendo na economia brasileira, a economia cresce, isto acontece, as empresas passam a formalizar mais o mercado de trabalho, contratar mais gente, aumenta a massa salarial e etc. As empresas se formalizam, as empresas regularizam a sua situação fiscal. Isso é uma experiência de décadas da Receita Federal. Depois da saída de Meirelles, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, anunciou uma despesa total de 1,316 bilhões de reais para 2017 e fez um alerta para o crescimento das despesas obrigatórias. O ministro pediu mudanças para conter o aumento da dívida pública e o déficit da Previdência. A despesa com pagamento de Previdência, inativos e os benefícios de prestação continuada de idosos e deficientes, ou seja, conjunto de benefícios que nós podemos chamar de benefícios de aposentadoria ou benefício previdenciário, correspondem, grosso modo, a 55% do total dessa despesa. O que evidencia, mais uma vez, a necessidade de reformas sobre essas despesas para que se abra mais espaço para o avanço do investimento e de outras despesas discricionárias do governo. Ontem à noite, o presidente Michel Temer embarcou para a China. Ele transmitiu o cargo ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. A transmissão de cargo aconteceu na base aérea de Brasília. O deputado Rodrigo Maia vai ocupar a presidência da República durante a viagem de Michel Temer à China. Temer vai participar de reunião com investidores chineses, de encontros bilaterais e da cúpula de líderes do G20, o grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo. Ele deve voltar ao Brasil na terça que vem, um dia antes do 7 de setembro. Agora efetivado como presidente da República, Michel Temer tem uma longa experiência política nos poderes executivo e legislativo. É um dos remanescentes da geração que redigiu a Constituição de 1988. O presidente Michel Temer é filho de imigrantes libaneses e nasceu na cidade paulista de Itu. Formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo. Atuou como advogado e professor da Pontifícia Universidade Católica. É autor de livros sobre direito constitucional. Em 1983, foi indicado pelo governador de São Paulo, Franco Montoro, para procurador-geral do Estado e, no ano seguinte, tornou-se secretário de Segurança Pública. Exerceu esses mesmos cargos no governo de Luiz Antônio Fleury Filho, de 1991 a 1993. Em 1987, Michel Temer tomou posse pela primeira vez como deputado federal e atuou na Assembleia Nacional Constituinte. Em seguida, foi deputado federal por mais 4 mandatos e é o autor do projeto da Lei dos Juizados de Pequenas Causas e da primeira versão da Lei de Combate ao Crime Organizado, de 1995, entre outras propostas. Elegeu-se presidente da Câmara dos Deputados 3 vezes, em 1997, 1999 e 2009. Presidente nacional do PMDB por várias vezes, em 2010, Michel Temer foi eleito vice-presidente da República como companheiro de chapa da agora ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2014, os dois foram reeleitos para a presidência e vice-presidência da República. Essa edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, 1º de setembro, nesse momento em Brasília, 9h25. Você acompanha a partir de agora, direto do plenário Ulisses Guimarães, a sessão solene em homenagem ao Dia Nacional dos Lotéricos. Para você, um bom dia.